Eu peço, Senhor, que a palavra aqui ensinada não volte para o Senhor vazia, mas ela seja escrita nas mentes e nos corações. Que o Senhor faça aqui nessa escola bíblica homens e mulheres de Deus, obreiros e obreiras, que não tem nada do que se envergonhar, que manejem bem a espada do Espírito. Eu declaro que a minha dependência ela é 100% do Senhor. Abençoa cada família aqui, Pai, cada pessoa, no nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz. Beleza, obrigado. Tá bom. Então nós estamos falando sobre a vida de Jesus, né? E eu creio que tenha acrescentado muitas novidades nesse percurso. Eu quero que você abra aí em Lucas 4:13. Jesus, logo depois de ter sido batizado, eu mostrei aqui, ele fazendo a cerimônia de Bar Mitzvah. Falei que ele estudou possivelmente numa escola rabínica, pois era um rabino. E agora, depois de ter sido batizado, ele vai entrar numa sinagoga, segundo o seu costume. Lucas 4:13. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Primeiro, ninguém entra numa sinagoga e lê sem fazer parte daquela comunidade, sem fazer parte de algum cunho religioso da época. Então nós tínhamos na época de Jesus fariseu, saduceu, essênio, zelote, herodiano. Nós tínhamos várias facções judaicas, e cada uma com a sua doutrina e com a sua linha de pensamento. O que você está vendo ali, ó, aquele alicerce, bate aí para mim, Luiz. Esse alicerce aqui, a de lá não, mas esse alicerce aqui é de uma sinagoga da época de Jesus, em Nazaré. Essa pode ter sido a sinagoga que ele entrou para ler. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que Jesus, como rabi, como um rabino, ele tinha um respeito e ele fazia parte de uma comunidade. Por isso ele recebeu o livro para ler. E interessante que a primeira mensagem que ele lê é proclamando que ele é o Messias. Essa mensagem é do Messias. E quando diz ali o ano aceitável do Senhor, é interessante, porque esse ano em Israel é um dos anos aceitáveis do Senhor, é o jubileu. Quem já ouviu falar do jubileu? Então, ó, quando ele diz que ele veio apregoar o ano aceitável, trazer libertação, porque no jubileu todas as dívidas eram perdoadas, as pessoas voltavam para suas casas, para sua terra, e tudo aquilo que havia sido tomado era devolvido. O que Jesus veio trazer então? Jubileu. Interessante que esse jubileu ainda não foi implantado para mim e para você. Ele foi implantado em partes. Qual é a parte do jubileu que foi implantado para você? Abre aí Colossenses 1:13. Presta atenção no que ele falou: apregoar o ano aceitável, devolver algo que te foi tomado. Colossenses 1:13 diz o seguinte, tranquilo aí? Ele nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Ele trouxe um jubileu na sua mente, mas ainda não devolveu algo que te foi tirado. Quando Jesus voltar, ele vai completar o jubileu dele. O que é que te foi tirado, você sabe? Abre comigo
Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos ver o que nos foi tirado. E disse Deus, Deus aí, Elohim, plural. Quando fala-se de Elohim, você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elohim é um Deus plural, ou seja, Deus é um só, mas quando diz esse nome na Bíblia, você está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele diz, façamos. O que disse Deus? Faço ou façamos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora o 27 é interessante, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis da terra, sobre toda a terra. O reino foi dado para quem? Para Adão. Que reino que foi dado para Adão? Esse planeta foi dado para Adão. O domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a força da gravidade, sobre tempestade, porque era sobre toda a terra. Agora, se Jesus vem devolver algo que me foi tomado, o que é que me foi tomado? Adão vai perder aquilo que Deus deu para ele. Aliás, ele vai entregar de bandeja aquilo, e você vai saber para quem que ele entregou. Abre aí Lucas capítulo 4, verso 5, vamos lá. Ele entra numa sinagoga e fala, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, o jubileu. E no momento mostrou-lhe o diabo todos os reinos do mundo. Quem que está com domínio então? Quem está com domínio? E disse, se prostrado me adorares, eu te dou a glória desses reinos, porque ela me foi dada e eu a dou a quem eu quiser. O que você não sabe é que Jesus vem devolver isso para você. Quando ele voltar, ele vai tirar e vai devolver para quem? Para você. Quando diz que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos reinar. No momento nós estamos reinando parcial, porque nós estamos nessa terra. Nós não tomamos posse do reino. Nós não recebemos a nossa coroa de glória. Nós ainda não estamos dominando sobre as nações. Mas eu te digo que quando ele voltar, ele vem implantar o ano aceitável de quem? Do Senhor. Que ano que é esse, pastor? Você vai ver em Isaías o milênio, você vai ver várias vezes falando de um ano de descanso, de um ano de reino. A igreja vai reinar com ele no céu. Nós nos seremos arrebatados, uniremos com o Senhor nos ares. E o apóstolo Paulo, antes de morrer, aguardando para ser decapitado, ele tinha certeza que aquilo que foi tomado da raça humana seria devolvido para ele. Abre aí 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Quando você não entende o ministério de Jesus, você não entende o que ele está falando nesse versículo, proclamar um jubileu na sua vida e na vida da raça humana, daqueles que o quiserem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele diz, quanto a mim, isso é Paulo falando, estou já sendo oferecido por libação. Libação é oferta. E o tempo da minha partida é chegado. Qual partida? Morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. O que ele está guardado? A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Você sabe quem está com a coroa hoje? Lógico que Jesus manda no céu, na terra e debaixo da terra, mas sobre a terra, dominando as nações, tem um que está com a coroa, um usurpador, do qual a coroa vai ser tirada e o reino vai ser tomado e vai ser devolvido para você. Abre aí 1 João, capítulo 5, verso 19. Vamos ver quem está com essa coroa, que não foi Deus quem deu.
Adão pegou a coroa dele e passou para o capeta. Príncipe das trevas, tem coroa. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no... Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. Eu quero dizer que quem vai ser o príncipe desse mundo é você. Dá glória a Deus, ó. Você vai receber um galardão para reinar. Agora, para você reinar, aquele que está reinando, ele tem que ser expulso. Isso vai acontecer, abre comigo em Apocalipse 12. Quando Jesus voltar, meu irmão, vai ter um julgamento no céu. E a Bíblia diz que vai ter o julgamento dos demônios. Eu vou ler para você. E eles vão ter que vazar do lugar onde eles estão, porque são usurpadores. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja onde? Só para te lembrar, em Efésios 6,12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim como contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões, o quê? Agora há um julgamento e ele vai ser expulso de lá. Olha o que diz aqui, ó. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou aonde? No céu, lugar para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado agora, fala, para a... Meu irmão, não é bom negócio você ficar aqui, se você não subir não, tá? Porque aquele que reina na região celeste, vai perder o trono dele lá e vai ser lançado aqui. Fala, misericórdia. E ele vai tentar destruir, você acha quem? Israel, e os que sobrarem da igreja são a mira de linha de frente dele. Então, meu irmão, você tem que entender que o diabo não caiu não é só uma vez, não. Ele cai da presença de Deus, quando ele cria aquela confusão no céu. Quando Jesus diz, eu vou morrer na cruz, ele cai de novo, porque agora ele não pode ir até o Pai para te acusar, porque você tem um advogado da glória de Deus, ó, você tem um sumo sacerdote, e para ele te acusar agora, ele tem que bater em quem? Fala, no seu advogado. Antes, na época de Jó, ele ia até o céu acusar quem? Fala, as pessoas. Diante de quem que ele acusava? Do Pai. Mas Jó profetizou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quando Jesus morre na cruz, levanta o Redentor. O diabo cai da presença do Pai agora e tem que bater de frente com o seu advogado. Mas ele ainda reina. Ele ainda está nesse lugar dominando as nações. Mas na volta de Jesus, ele cai desse lugar e vem para a terra. E o último lugar que vai ser tomado dele, fala, é a terra. Abre aí Apocalipse capítulo 20, verso 2. Vamos ver o que vai acontecer. Jubileu é quando Jesus restaurar as coisas no céu e na terra. Apocalipse capítulo 20, verso 2. O milênio não pode ser só na terra, porque no céu tem um domínio. Principados dominam lá. O que você não entende é que esses principados serão julgados, lançados na terra e depois tirados da onde? Fala, da terra, vão ser tirados e o reino vai ser estabelecido para nós, da glória a Deus que vai ser. Ele vem trazer o jubileu. Apocalipse capítulo 20. Ele segurou o diabo. Vamos ver a partir do 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quantos anos? Pronto. O que Jesus falou naquela sinagoga é que ele que vai trazer tudo isso. Da glória a Deus, ele vai trazer. E é aguardado para você uma coroa. Amém?
Quando ele pregou isso na sinagoga, os judeus queriam matar ele. Porque ele está falando que ele é quem? O Messias. Ele é aquele que traz o jubileu. Agora, só para você saber, para ele ler aquele rolo, ele fazia parte de alguma comunidade da época. Jesus não era saduceu. Por que não? Porque ele acreditava em anjo e em ressurreição. Jesus não era zelote, porque ele falou, eu não vim libertar Israel pela o quê? Espada, pela guerra. Jesus não era essênio, porque ele não morava no deserto. O que Jesus frequentava? É como se fosse hoje uma igreja batista, presbiteriana, assembleiana. Se você for para a Assembleia de Deus, você vai ter que ter os usos e costumes, sim ou não? Se você for para a presbiteriana, você vai ter que ser 100% calvinista. Se você for para a batista permite os dois casos. E permite um terceiro caso igual eu, que não sou nenhum dos dois. Eu sou a Bíblia. Oi? Calvinista é que crê numa predestinação. Que crê que salvação não se perde. Tá? É uma linha de um homem chamado Calvino. Então, meu irmão, nós temos essas linhas. E na época de Jesus também tinham as linhas. E ele frequentava uma sinagoga. De qual linha? Porque ele tinha que frequentar, porque senão ele não ia ler esse rolo. Eu vou deixar essa linha de Jesus mais para frente. Não vou falar isso agora, porque eu quero caminhar mais na história dele. Amém? Clica aí, Nilson. Só para você ver como que Israel tem uma influência na Bíblia. O que você está vendo ali é um contrato de casamento. Aquele contrato de casamento é do ano de 1500. Você sabe o que é um contrato de casamento? Lá em Israel, quando uma pessoa ia casar na época de Jesus, ela tinha que pagar pela noiva. Está ouvindo? A pessoa ia até a casa do pai da noiva e perguntava qual é o valor do dote. O que você está vendo ali é um valor de um dote que ele pagou na noiva. Um judeu pagou. E naquele contrato está escrito que a noiva é virgem, tá? Que o pai está passando para ele, infelizmente, a mulher era o quê? Uma mercadoria. Estou te vendendo minha filha, estou te declarando que ela é virgem, me dá o dote pela filha. Ele comprava a noiva, mas não levava para casa. Primeiro, para tirar a noiva de casa, ele tinha que fazer antes uma casa. E essa casa, como é tribal, regime tribal, eles faziam no meio da sua tribo. Quantas tribos tinham em Israel? 12. José era de qual tribo? Fala, Judá. Então José deveria ter construído casa no meio da tribo dele, sim ou não? Você fala, pastor, mas ele morava em Nazaré. Mas quando ele foi para Belém, eu quero te dizer que ele tinha uma casa lá. Abre aí, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Eu quero que você entenda esse costume na época de Jesus, porque isso é muito importante para a volta dele. Te lembrando que Jesus nasceu também aonde? Em qual lugar que ele nasceu? Belém da onde? Mateus capítulo 2. Aqueles magos estavam seguindo uma estrela. Sim? Herodes falou, eles falaram, nós viemos aqui adorar o rei dos judeus. Nós viemos aqui adorá-lo. Aí Herodes falou, quando vocês acharem ele, me fala, para eu também ir adorá-lo. E aonde que tinha que nascer o rei dos judeus, hein? Aonde? Miqueias 5:2, e tu, Belém, Efrata, de modo nenhum é das menores de Judá, porque de ti sairá aquele que há de apacentar o teu povo Israel. Aqueles magos, então, estavam em qual lugar? Qual lugar? Fala, Belém da Judéia. Olha aí agora Lucas capítulo 2, verso 10.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entraram aonde? Na manjedoura ou na casa? Aonde que eles entraram? Na casa. Entraram na casa do menino. Aonde que era essa casa então? Aonde que era? Belém da Judéia. Eles entraram na casa onde estava o menino. Se ele tinha que nascer em Belém, eles foram até onde então? Belém. Entraram na casa. O que responde isso? José havia construído uma casa em Belém para morar com a sua esposa e com a sua família. E por que ele não ficou em Belém? Porque o rei Herodes mandou matar todas as crianças de Belém, sim ou não? Ele foge para o Egito. Quando ele vai voltar para sua casa em Belém, Herodes Arquelau, o filho dele, está lá e é cruel. Então José volta para Nazaré e finca raiz lá. Por que eu estou falando isso? Você vai casar com um judeu, dá glória a Deus, mas você vai casar com um judeu. Sim ou não? Sim ou não? Jesus nasceu em Belém da Judéia, ele é o quê? E você sabe como é que é um casamento judeu? Então, ó, já falei, a primeira coisa que eu falei é que a noiva é o quê mesmo? E é com... Vamos ver então, você é a noiva? Quem é a noiva? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Oi? Agora você foi comprado na mão do seu pai, né? Sei que é interessante. Você vai saber quem que era o seu pai. E Jesus, quando me comprou uma mercadoria ruim, viu? Valia nada. Comprou uma noiva toda arrebentada, mas comprou. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E não era só eu não, você também, tá? Não precisa ficar alegrinho não, que nós de bom em nós tínhamos... Ó, se Jesus perguntaram para ele, bom mestre, ele falou, bom é Deus, você imagina eu e você, hein? Você tem noção? Perguntar, bom mestre, falou, bom é um só que é Deus. E eu? E você? Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes o quê? Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Jesus foi e te comprou. Você sabe qual foi o preço? 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Ele fez a gente e nós fizemos igual Adão. Escolhemos ser filho do diabo, sim ou não? Aí ele foi lá te comprar na mão do seu pai, do meu pai, que é antigo. Pastor Misericórdia. Misericórdia, eu vou te falar de quem que você era filho, então. Eu não. Paulo vai te falar. Tem nada com isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, fala aí, precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora, se o noivo compra a noiva na mão do pai, vamos ver na mão de que ele te comprou, porque nós éramos mentirosos, infelizmente tem um monte que continua sendo, tá? Então eu quero te falar o seguinte, nenhum mentiroso herdará o reino de Deus. Nenhum beberrão, nenhum maldizente, nenhum idólatra, nenhum fornicador, nenhum adúltero, nenhum que não tenha perdoado no íntimo não herdará o reino de quem? De Deus. Abre aí o que eu falei? Do Pai. Efésios capítulo 2. Já li? Não, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ver.
Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaram outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho de quem? Você sabe quem é a ira? É ele. Jesus te comprou na mão dele porque você quis ser comprado, sabia? Quando você levantou a sua mão, ele pagou o preço. Ele fez o quê? Você é a noiva dele. Dá glória a Deus que você é a noiva. Oh, maravilha. Oh, maravilha, eu sou a noiva de Jesus e ele vem casar comigo. O que está escrito naquele contrato mesmo, hein? Que a noiva tem que ser o quê? Quê? Interessante. Porque ele comprou uma noiva toda detonada. Sabe o que ele fez? Lavou essa noiva, purificou essa noiva. E ele foi para um lugar agora, fazer casa para a noiva. E ele vem buscar a sua noiva. Mas ele vem buscar uma noiva como mesmo? Fala, lavada, limpa. Uma noiva que não prostitui, uma noiva que não fornica, uma noiva que não deita com outros homens. Abre aí Efésios capítulo 5, verso 26. Você é a igreja de Cristo. Você é a noiva dele. Vamos ver que noiva que ele vem buscar. Hoje a teoria da igreja é que você pode ser qualquer jeito mesmo. Você já está salvo mesmo, para sempre. Estou salvo mesmo, eu posso ser essa noiva aí de qualquer maneira. Tá bom demais. Eu não preciso buscar santidade, não. Deus não exige isso de mim, não. Não. Efésios capítulo 6, 5, verso 26. Aliás, vamos ler a partir do 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do oba-oba da igreja. Está escrito aí? Você sabe o que está acontecendo com você aqui hoje? Você está sendo lavado, dá glória a Deus, né? Tendo sido purificado por meio da lavagem da água pelo quê? Meu irmão, culto que não tem palavra, não perde seu tempo, não. É a palavra de Deus que gera vida, é a palavra de Deus que te lava, é a palavra de Deus, a prática dela vai te santificar. Testemunho é muito legal, se não tiver palavra não vale nada também, nada. Louvor é muito bonito, se for só louvor sem palavra também, nada. Aqui não está falando que o louvor te lava, que o testemunho te lava, mas está escrito que a palavra, ela o quê? Te lava. E olha o que ele continua falando. Para apresentar a si mesmo, noiva, igreja, de qualquer jeito, cheia de defeito, adorando o nada a ver e o que tem. É esse aí que está escrito? Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem... Ele quer santidade, sim ou não? Se não, para que está escrito isso? Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 14. Conhecer o costume da vida de Jesus, da época dele, é muito importante. Porque ele é um judeu e você vai casar com um judeu. E ele, como judeu, te comprou, sim ou não? E recebeu uma mercadoria, misericórdia. Ele está cuidando dessa mercadoria para que quando ele vir casar com ela, essa mercadoria esteja lavada, limpa, sem ruga e sem mácula, santa e sem defeito.
Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Crente barraqueiro também está fora, tá? Eu sou sanguíneo, você era. Você tem 2 joelhos, vai com eles para o chão, ou então vai tomar remédio para não ser. Vai no psiquiatra e bebe remédio. Porque se você, Jesus voltar, você sanguíneo, está para trás. Eu sou sanguíneo, meu sangue é ó, e meu horóscopo fala misericórdia. E estou com 3 sementes de romã no bolso para ficar rico. Esse é os crentes de hoje. Está jogando na Mega Sena, põe 3 sementes de romã no bolso e lê horóscopo. É o crente místico. E aqui diz, ó, seguir a paz, você tem que ter com todos o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, só recapitulando, lá em Israel, a noiva não é ser, eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. Quanto você vai pagar? Quanto? Você vai ver que Abraão, quando foi buscar uma noiva para Isaac, seu filho, mandou um monte de camelo com presente. Quem já leu lá? Ele mandou comprar uma noiva. Aquilo lá era o quê? Pagamento. E esse costume está ali, ó. Aquele contrato está escrito isso. Não, só no meio de ultra-ortodoxo que é. Os ultra-ortodoxos são casamento programado, tá? Eles casam entre eles. Falam, a minha filha, quando crescer, vai ser esposa do seu filho. É assim. E o pai recebe o quê? Dote. Então, meu irmão, Jesus te comprou. E qual que é o segundo passo que eu falei mesmo? Você quer ver como é com José e Maria? Vamos lá, abre aí comigo Mateus 1. Oi? Como é que é? Amor, aí, a pergunta dele é boa. Eu vi uma menina, tô assim, eu amo ela tanto. Ama coisa nenhuma. Amor é atitude. Esse sentimento sexual, eros, isso é um tipo de amor, mas não é o amor de Deus. Você pode amar o que for, se te tratar mal, o amor vai virar fumaça. Quem ama, ampara. Quem ama, sustenta. Quem ama, não trai. Quem ama, se preciso for, dá a vida. Isso é amor. Então, esse amor era isso. Casou com a mulher, vai tratar ela bem, sim ou não? Vai cuidar dela. Aí você está mostrando que você ama através das suas atitudes. Esse amor de conversa fiada é o que mais tem. Vem cá, irmão, vou orar para você. O irmão precisa de uma cesta básica. O que adianta você orar para ele? Se você não der a cesta básica. Mas é a igreja que tem que dar. Eu não queria te falar, não, mas você é a igreja, e aí? E se Deus pôs para você, dá você. Eu gosto de jogar a bola para os outros, né? Eu gosto de jogar, passar a bola. Vai lá para o pastor Rodrigo. Estou com um problema com a irmã, manda lá para o pastor Rodrigo. Mas você é crente. Se Deus mandou para você, cuide. Amém? E como é que eu tenho que cuidar dessa pessoa, pastor? Do mesmo jeito que se fosse você, você gostaria de ser cuidado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se uma pessoa te pedir uma cesta básica, você gostaria de dar, se fosse você gostaria de receber só uma cesta básica? Ou queria ganhar também uma carninha, um bifinho para comer? Gostaria, né? Então você dá a cesta básica e o bife. Entendeu? Aprende. O que você quer para você, queira para o outro também. Mas vamos voltar lá. Aí Jesus comprou essa noiva, pagou um preço. E vamos ver lá José com Maria. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada. Você sabe o que é desposada? Ele comprou ela, José, tinha um contrato daquele, tá? Não é casada ainda não. É noiva dele. Já comprou desposada. E o que está no contrato mesmo? Que a mulher tem que ser o quê? Aí ela aparece grávida. Falou, opa, a mercadoria não está boa. Vou devolver para o pai e quero meu dote de volta. É assim que funciona. E se ela
engravidou por fornicação, ela vai ser apedrejada, tá? Agora, se ela foi estrupada no campo, gritou e ninguém ouviu, ela não seria apedrejada. Por que você acha que ele queria deixar ela secretamente? Porque senão ela seria apedrejada. Aí o anjo aparece para ele e fala: José, a mercadoria não está estragada. Ela é virgem. E o que vai conceber dela é gerado do Espírito Santo. Aí ele casa com ela. Amém?